Muito bem, pessoal. O tema da aula de hoje é ciclo menstrual e fecundação, tá? Anteriormente eu fiz umas aulas já sobre reprodução, quem não conferiu ainda, sobre sistema reprodutor, masculino e feminino, dá uma conferida, falei já um pouquinho disso, mas hoje vou retomar e vou aprofundar um pouco, né, nesse primeiro momento sobre ciclo menstrual e fecundação, e depois gestação e parto, tá? Então, vamos... Por que nós falamos que é um ciclo menstrual? Porque é um ciclo de em torno de 28 dias, tá? Onde o início da menstruação geralmente leva em torno de 5 dias, mais ou menos, é a média isso aqui, né, onde a mulher está sangrando. Esse sangramento, ele vai acontecer pelo fato do seguinte: a mulher tem os dias férteis, ou seja, é o dia que ela ovulou, do dia que ela ovulou até o dia que o óvulo sai, né, das tubas uterinas. Então, dentro desse ciclo dos dias férteis, vai ser mais ou menos aqui, do dia 11 até o 16º dia do ciclo, tá? E a mulher vai ter alguns dias inférteis também, tá? Antigamente, o pessoal usava muito uma tabelinha para saber os dias férteis e inférteis, tá? Só que, se vocês repararem, quantos filhos tinha o pessoal no passado, né? Era 10, 15, 20, 30, não funcionou muito, né? Por quê? Porque cada mulher tem esse ciclo alterado. Esse ciclo altera até mesmo pelas emoções. Tem mulher que sangra 3 dias, tem mulher que sangra mais. Então, altera-se também os dias férteis e os dias inférteis. Por isso que a famosa tabelinha que vovó usava, minha bisavó usava, né, não é recomendável usar. É porque não é estável isso aqui. O ser humano, né, difere de organismo para organismo. Mas, regra geral, é isso aqui, ó. Dias férteis, porque ovulou. Se aqui, dentro desses dias férteis, a mulher tiver relação sexual sem preservativo, vai ocorrer a gravidez. Se não ocorrer a gravidez, não ocorrer a fecundação, né, o óvulo vai ser destruído, né, pelo endométrio, reabsorvido pelo corpo, né, vai ficar ali dentro do endométrio, aliás. Esse endométrio, que se preparou todinho para receber um futuro embrião, ficou todo cheio de vasos capilares, ele vai chegar um momento que ele vai descamar, e essa descamação vai se contrair, vai romper esses vasos sanguíneos, né, que vai causar aí a menstruação, o sangramento que está limpando, vamos dizer assim, retirando aquele excesso de capilares que tinha dentro ali do útero, né, no endométrio. Então, por isso que tem o sangramento, porque não teve a fecundação, e por isso que tem a cólica, porque é um músculo, o útero é um músculo, ele se contrai e aí dá uma dorzinha. Por isso que nós falamos que é o ciclo menstrual, tá? Beleza? Então, tem dias férteis, dias inférteis e assim vai. Então, ó, vamos falar da ovulação. A ovulação vai começar, né, na puberdade, né? E, após essa puberdade, os hormônios que vão ser secretados aqui pelo cérebro, por uma partezinha pequenininha chamada hipófise, tá, vão estimular a cada mês, a cada 28 dias, o amadurecimento de um dos gametas femininos. Lembrando que esses gametas, eles não vão ser produzidos um a cada mês, eles vão ser amadurecidos. Eles já foram produzidos na fase embrionária da mulher. Só vão ser liberados um a cada 28 dias. Raras vezes ovula-se mais de um. E aí temos os casos dos gêmeos não idênticos, quando tem ovulação de 2 óvulos ou mais. Tá? Esses óvulos são chamados, na verdade, de ovócitos. Tá? Eles se desenvolvem nos ovários, né? Em meio a um conjunto de células chamado de folículos, então aqui os ovócitos, ó, e os folículos em volta, né, desenvolvendo, o ovócito se desenvolvendo, até que ele é ovulado. Nesse momento que esse ovócito é ovulado, nós podemos chamar ele de óvulo, é o mais normal.
mas, na verdade, é o ovócito secundário, tá? Mas pode considerar óvulo sem problema. E aí, quando esse gameta feminino, né, está no estágio de ovócito secundário, o folículo, então, se rompe, essas células liberam ele, né, e libera esse gameta ocorrendo a ovulação, o que pode ocasionar, se tiver uma relação sexual, se ocorrer a gravidez. Opa. Então, se não ocorrer a gravidez, se não ocorrer a fecundação do ovócito ou do óvulo, vai ocorrer a menstruação. Então, todo mês, o corpo da mulher, né, em idade reprodutiva, se prepara para a fecundação de uma possível, né, de um possível embrião, a formação de uma gravidez ali. E o que acontece? A parede interna do útero, que é o endométrio, cresce, adquire muitas células e vasos sanguíneos, como eu havia falado, formando uma espécie de ninho para abrigar o embrião, tá? Quando a fecundação não acontece, essa parte do endométrio, que esse ninho que foi criado para abrigar um suposto embrião, né, o útero começa a se contrair, dando as cólicas menstruais, e começa a se romper, escamando o útero, dando o sangramento, né, rompendo essa parede, partes, descamando, né, a gente fala que descama a parede do endométrio, né, rompendo células, vasos sanguíneos, causando esse sangramento, que é a menstruação. O ciclo menstrual tem, em média, de 28 a 30 dias, e compreende as alterações nos ovários e no útero. E esse ciclo menstrual é regulado por hormônios. E nós sabemos que o psicológico interfere muito nessa questão hormonal. Por isso, né, é muito comum atrasar a menstruação, é muito comum vir a menstruação mais cedo, quando a mulher está muito estressada, né? O problema é que quando a mulher está na tensão pré-menstrual, ela já está estressada, né? Que é um período, né? Os hormônios vão estar à flor da pele, que é aquele chamado TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual, que é ocasionado pelo monte de hormônio que está sendo liberado ali, foi liberado no corpo da mulher para ser liberado o óvulo, não ocorreu fecundação, não ocorreu nidação, e aí o organismo está todo loucão, cheio de hormônio, então a mulher fica estressadona mesmo, tem esse período, né, chamado período de TPM. Varia muito de mulher para mulher, Marisa, né, mas para quem é casado, esse período é brabo, tá? Né, os meninos se preparem aí, porque as mulheres na época da TPM são bravas, hein? Tem umas que é braba, vou falar para você. A minha ainda bem que não é muito braba, não. Né? Mas é uma questão que os hormônios influenciam no nosso humor, né? Então, ó, além do estrógeno, né, e da progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, existe um hormônio que vai ser liberado lá na hipófise, que é o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que vão ajudar na liberação, no amadurecimento do ovócito, tá? E na ovulação durante o ciclo menstrual. Então, ó, na ovulação ocorre ocorre o aumento, aqui é como se fosse um gráfico mostrando a parede do endométrio. Ocorre o aumento, né, do número de estrógeno, de hormônios, que vai fazer aumentar a capilarização aqui do endométrio, né? Isso vai começar geralmente do 5º dia em diante, 5º dia, né, quando cessa a menstruação, né? Começa a se preparar aqui, aí vai ocorrer a ovulação, né? Essa ovulação pode ser, se ocorrer a fecundação, não vai ocorrer a menstruação novamente, porque, né, ele vai se fixar no processo chamado de nidação, porém, como nós estamos tratando do ciclo menstrual, não ocorreu a menstruação, a fecundação, aliás, não ocorreu a fecundação, tá? Então, ó, o útero se preparou todo, ficou todo capilarizado, um monte de hormônio, progesterona, né? Porém, não teve um espermatozoide para fecundar. O que acontece?
No primeiro dia, depois, né, de todo esse período aqui, começa a ocorrer as contrações, começa a se romper esses vasos, e vai sangrando, até romper em todos esses vasos sanguíneos do endométrio, tá? Então, se não houver fecundação, né, os níveis dos hormônios aqui vão diminuir e vai ocorrer aí essa menstruação ocasionada pelo rompimento desse ninho, desses vasos sanguíneos aqui, né, que foi criado para abrigar um embrião, um possível embrião. Os dias próximos da ovulação, os dias próximos da ovulação são chamados aí de dias férteis. Então, eu tenho a fase pré-ovulatória, eu tenho aqui a fase a ovulação, então os dias próximos, tanto para cá quanto para cá, são os dias férteis. E tem a fase pós-ovulatória, né? Então, é aquela questão da tabelinha lá. Agora, falar um pouquinho da gestação e do parto, tá? Então, para ter a gestação, tem que ocorrer a fecundação. A fecundação, para ocorrer, tem que acontecer dentro das trompas de falópio ou tuba uterina, porque esse embrião, esse óvulo vai ser fecundado, vai formar uma célula especial chamada de zigoto, que vai começar a se dividir aqui dentro ainda, formando um embrião, que quando chegar aqui, ele vai estar pronto para ocorrer a nidação, para se fixar. Se, por exemplo, esse óvulo tiver aqui, o espermatozoide alcançar ele aqui, não vai dar tempo de formar esse embrião. O aparelho do útero vai descamar e vai mandar ele embora. Tá? Então, para que ocorra a gravidez, vamos dizer assim, a gestação, tem que ocorrer a fecundação, o espermatozoide tem que alcançar esse ovócito, esse óvulo, dentro das trompas de falópio ou tubas uterinas, tá? Então, a ocorrência da gestação depende do encontro de gametas masculinos e femininos, um processo chamado de fecundação. Com a ejaculação, milhões de espermatozoides são depositados no interior do órgão genital da mulher, que é a vagina, e eles vão se locomover até as tubas uterinas, que tem duas, né, e um gameta masculino, um espermatozoide, vai se fecundar a esse óvulo ou ovócito, formando a primeira célula do novo organismo, né, que vai conter o material genético completo do ser humano, tá? Então, tem essa fecundação, depois o núcleo do espermatozoide se mistura com o núcleo do ovócito, um processo chamado de cariogamia, e começa as divisões celulares, formação do embrião, a partir dessa primeira célula, né, do novo indivíduo, que é o zigoto. Então, o zigoto nada mais é do que toda a maquinária celular do ovócito, mais o material genético do espermatozoide, porque só o DNA, só o núcleo do espermatozoide que entra dentro do óvulo. O restante não entra, fica para fora, tá? Então, por isso, né, que nós, quando queremos estudar, por exemplo, a linhagem evolutiva da espécie humana, nós estudamos o DNA mitocondrial das mulheres e não dos homens, né? Porque, né, nós conseguimos assim sondar a nossa ancestral comum lá atrás, porque, né, se nós viemos de um único ancestral, eu consigo sondar através, porque não tem essa passagem de homem, né, de mitocôndrias, né? Então eu consigo estudar através do DNA mitocondrial, né, ver o parentesco evolutivo. Tem um estudo muito interessante, tem um documentário chamado A Eva Genética, que fala sobre essa questão, né, da pesquisa aí do DNA mitocondrial, né, das mulheres, porque durante a formação de cada indivíduo só vai ter mitocôndria os óvulos, o espermatozoide só entra o material genético. Tá? Então, obrigatoriamente, galera, a fecundação tem que ocorrer na tuba uterina. A gestação é o nome dado à condição aí em que um ou mais embriões, ou embrião, né,
são fecundados, e ele vai ser abrigado no útero e vai se desenvolver, né, formando um novo indivíduo. Esse período de desenvolvimento é a gestação humana, que dura, em média, 38 semanas, tá? Então, aqui mostrando todo o processo e até a nidação. Aí tem um monte de processos aqui. A fecundação, né? Para acontecer a gestação, tem que acontecer a fecundação, formação do zigoto, a formação da mórula, a formação da blástula e a implantação do embrião no endométrio, que é isso aqui, tá? Então, se esse óvulo ovócito, óvulo, tivesse sido alcançado aqui, não ia dar tempo para ocorrer a nidação, ia ocorrer a menstruação e levar embora, não ocorreria a gravidez. Então, esse é o processo de gestação, né? A gestação vai envolver a nidação e depois, a partir dessas células aqui, vai começar a formar, diferenciar, formar um monte de células diferentes, formar os órgãos, processo chamado de organologênese, tá? Formação dos órgãos, tá? Eu tenho um videozinho animado que mostra o desenvolvimento embrionário de algumas semanas, desde a fecundação do zigoto, as primeiras clivagens, até o desenvolvimento do embrião. Eu vou mandar depois, tá no meu canal aí, eu vou deixar disponível depois para vocês aí assistirem. E aqui a gestação, né? Vai ocorrer dentro do útero. O útero é um músculo, né? E aqui o embriãozinho com em torno de 4 semanas de gravidez, tá? Bem pequenininho. Já tem a formação do cordão umbilical, já teve a formação dos anexos embrionários, da placenta, já está envolto pelo saco amniótico ou saco vitelínico e pelo líquido amniótico, né, pelo córeo, pelo ânio, vai ter várias estruturas formando aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, o saco vitelíneo, que fornece os nutrientes nos primeiros momentos do embrião, né, nas primeiras semanas do desenvolvimento. O córeo circula o embrião, né, onde ocorrem as trocas gasosas entre a mãe e o embrião. Então, o córeo vai estar em contato direto ali. O âmnio é um saco, é a membrana que envolve, formando a famosa bolsa, né, que contém um líquido chamado de líquido amniótico. A função desse âmnio e desse líquido amniótico é a proteção do embrião durante a gestação. Ele amortece impactos, protege esse embrião ali. A água também é difícil alterar a temperatura dela, né? Então, esse âmnio, o líquido amniótico e o âmnio, que é a membrana, que é a famosa bolsa, vai ter a função aí de armazenar o embrião e de proteger esse embrião durante a gestação, né? Quando vai ocorrer o parto natural, o que acontece? Esse âmnio se rompe e esse líquido vaza. Aí a mulherada fala, nossa, a bolsa estourou, né? A bolsa estourou significa que o âmnio se rompeu, porque o bebê estava tão grande lá dentro que não cabia mais, ele se rompeu e aquela água que tinha ali dentro, aquele líquido amniótico, né, desce pela vagina, processo normal, tá? A placenta é essa estrutura que vai ser formada entre tecidos tanto do corpo materno quanto do embrião, né? Ela permite as trocas de nutrientes, de gases, entre o embrião aí e o feto também, e o cordão umbilical vai estar ligado a essa placenta. O cordão umbilical, né, conecta o embrião e o feto à placenta, né? Também é o local por onde passa os nutrientes, por onde passa as excretas que vai para o corpo materno, tá? Então, essa é a gestação. Aqui com 10 semanas, já tem a formação do olho, né? Já tem a formação dos pezinhos, da mãozinha, orelhinha está formando, e aqui com 24 semanas de gravidez, tá? Já está bem grandão, e aqui com 38 semanas de gravidez, já está de cabeça para baixo, né? Ficou de cabeça para baixo, né, nesse período aqui, já é que ele está se preparando para o parto,
Se o bebê não ficar de cabeça para baixo, geralmente tem que ser feito uma intervenção cirúrgica, que é a cesariana, tá? Então, tem o parto normal, vou ter 2 partos. O parto normal, que é o nascimento, né? O parto pode ocorrer, então, de 2 formas. Natural, que é esse primeiro, ou artificial, feito através de uma cirurgia, que é a cesárea. Como que acontece o parto normal? Ó, tem 3 processos. No parto normal, ocorre a iniciação das contrações uterinas, o útero começa a se contrair muito, a mulher sente muita dor, né? O que promove a abertura do colo do útero, além dessas contrações, que vai empurrar o bebê, o feto, né, para o colo do útero, para dilatar, vai ser liberado hormônios também, que vão dilatar, permitir essa dilatação aí, né, do colo do útero e da vagina. Depois o bebê desce pelo canal da vagina e sua cabeça emerge do corpo materno. Então, sai primeiro a cabecinha, depois puxa-se ele, né, sai todo o corpo, e após o nascimento do bebê, a placenta se separa do útero e retira-se, né, o cordão umbilical e a placenta do organismo materno. Então, a partir desse momento que é cortado o cordão umbilical, esse bebê, né, que agora já não é mais um feto, né, já nasceu, esse bebê ele vai ter que respirar e se alimentar sozinho. Antes ele recebia tudo através da placenta e do cordão umbilical. Quando cortou isso, né, um primeiro ato da vida de um ser humano é o choro. O choro é essencial para ele sobreviver, porque é através do primeiro choro que vai desgrudar os alvéolos pulmonares e permitir as trocas gasosas. Por isso que o bebê, quando nasce e não quer chorar, geralmente o médico dá umas palmadinhas na bunda dele. Aí, para estimular ele, que ele está meio preguiçoso, não está nem aí para a vida, estava de boa, não tinha que trabalhar, não tinha que mamar, não tinha que fazer nada. Né? Aí, o que o médico faz? Geralmente pega pela perna e dá um tapa na bunda. Aí, ele reage a isso, fica brabo, e aí essa reação faz abrir os alvéolos pulmonares, e aí ocorre a primeira inspiração, né, da vida, né? Então, o primeiro choro que vai permitir a primeira troca gasosa através das vias aéreas do pulmão, tá? Antes, tudo era feito através da placenta e do cordão umbilical. E o parto cesáreo, ou cesariano, cesárea, né? É feito aí, é um procedimento, quando, por exemplo, ou tem uma necessidade mesmo de retirar o bebê antes do período, ou quando ele não fica de ponta cabeça. Então, a cesárea é um procedimento cirúrgico, uma operação para a extração do feto, né, que vai ocasionar o nascimento do bebê por via abdominal, através da realização de um pequeno corte realizado acima do pubis, acima da região pubiana, né, acima daquela região, bem no pé da barriga, vamos falar assim, né, literalmente, bem no pé da barriga, né, na região, acima do pubis, né, vai ser feita uma incisão, né, há que ter conta, né, de que uma cesárea deve ser realizada para evitar um mal maior, ou seja, para evitar um problema grave para o feto ou para a mãe, apesar de ser um procedimento muito seguro. Na atualidade, deve-se apenas ser realizado em determinadas condições. Tá? Isso aqui, se vocês quiserem verem as condições que estão indicadas a cesariana, é só vocês entrarem aqui no site, aqui, ó, Saúde e Bem-Estar, que vai estar falando tudo, né? Então, o ideal é que o parto seja natural, só vai ser feito, né, o parto, a cesárea, né, por algum motivo aí, por alguma indicação especial, né? O meu filho, por exemplo, nasceu por cesárea, porque o cordão umbilical dele estava calcificando, ia ter um problema na oxigenação, na passagem de nutrientes, e aí teve que fazer esse parto. Então, fez o corte, eu assisti tudo, tirou ali, né, saiu bonitinho, chorando, cara de joelho, coisa mais linda do mundo, né? Então, foi
necessário, porém, não vamos dizer assim, uma mulher que tem uma gestação normal, que não tem nenhum problema, não é aconselhável fazer, né, a cesárea, porque vai fazer um corte, vai cortar o seu corpo, né, é um processo invasivo, o que o parto, o corpo da mulher é organizado para ter o parto normal, por isso não né, recomendado a cesárea sem necessidades. E essa foi a nossa aula sobre ciclo menstrual, sobre fecundação, gestação e parto.